Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, só para a gente contextualizar, né? O que a gente viu até agora, a gente está trabalhando com as angiospermas, que é o maior grupo de plantas que existe no planeta, né? O maior grupo das viridófitas. Lembra que a gente começou lá com as viridófitas, que é aquela linhagem verde de arquiplastida. Dentre as viridófitas, a gente tem as algas verdes, que habitam o ambiente principalmente marinho, e as embriófitas, que são as plantas terrestres. Dentre as embriófitas, a gente está trabalhando com as espermatófitas, um grupo de plantas terrestres, as plantas com semente. No comecinho da disciplina, a gente trabalhou com gimnospermas, que são as plantas cujas sementes são nuas, porque os óvulos que irão originar as sementes, eles se originam sobre folhas modificadas, que são esporofilos, que em geral, estão arranjadas em torno de um eixo, e a esse eixo com esporofilos em torno dele, a gente dá o nome de estróbilo, e um outro grupo de plantas com sementes, um outro grupo de espermatófitas, que são as magnoliofita, ou popularmente conhecidas como angiospermas, que é o maior grupo de plantas que habita o planeta, apesar de ter surgido mais recentemente na evolução, no Cretáceo Inferior, há cerca de 120 milhões de anos atrás, mais ou menos. Apesar disso, de ser um grupo recente, a diversificação, ou seja, o surgimento de muitas espécies foi muito rápido nesse grupo, né? Isso até intriga os pesquisadores. A gente viu que esse grupo, ele já foi classificado de um jeito no passado, foi classificado em dois grandes grupos, em duas classes, que eram as mono e as dicotiledôneas, com base no número de cotilédones no embrião, mas que desde a década, do começo da década de 90, esse grupo passou a ser classificado de uma outra forma, passou a ser dividido de uma outra forma, baseado em trabalhos filogenéticos realizados principalmente por um grupo de pesquisadores que se intitula APG, The Angiosperm Phylogeny Group. De acordo com essa proposta de classificação, então, que vem desde do começo da década de 90, as angiospermas são classificadas, são divididas de acordo com o que vocês estão vendo aí na tela. Então, existe um grupo mais basal, né, que emerge na posição mais basal, na base do cladograma, que são as angiospermas basais, né, na verdade, dividido em dois grupos, o grado Anita, com 3 terminais, e o clado das magnolídeas. Esse grupo aqui, as angiospermas basais, as plantas aí presentes, né, possuem 2 cotilédones no embrião. Então, é uma característica que assemelha essas plantas das eudicotiledôneas. Mas, em contrapartida, nesse grupo, o perianto é trímero. E o grão de pólen tem apenas uma única abertura, características que assemelham esse grupo às monocotiledôneas. Então, é um grupo que tem características tanto de monocotiledôneas quanto de eudicotiledôneas. Depois vem o clado, né, um grupo monofilético das monocotiledôneas. As plantas presentes nesse grupo apresentam um único cotilédone, perianto trímero. Várias são as características das plantas desse grupo. Perianto trímero, sistema radicular fasciculado, nervação paralelinérvica. Várias são as características das plantas aqui desse grupo. A gente trabalhou com algumas famílias, né, de monocotiledôneas. Falei que não dá, infelizmente, a gente trabalhar com todas. Falei de algumas famílias mais importantes desse grupo. E na aula passada, a gente começou a trabalhar com esse maior grupo aqui das angiospermas, onde estão incluídas a maioria das espécies, mais de 70% das angiospermas pertencem ao clado, ao grupo monofilético das eudicotiledôneas. Que todas as plantas presentes nesse grupo apresentam? Grão de pólen com 3 ou mais aberturas.
o que não é encontrado nesses grupos aqui, já que aqui essas plantas apresentam pólen com uma única abertura. De 2 cotilédones no embrião, mas isso não é exclusividade do grupo, já que nas angiospermas basais, o embrião também apresenta 2 cotilédones, tá? Cuidado com isso. Então, a presença de 2 cotilédones não é exclusividade de eudicotiledôneos, tá? Além disso, nas eudicotiledôneas, as flores apresentam perianto tetrâmero ou pentâmero, diferente do perianto encontrado nas flores desses grupos aqui, que é trímero, flores trímeras, com 3 sépalas e 3 pétalas, tá? E aí, a gente viu na aula passada, né, que as eudicotiledôneas são divididas em 2 grupos, 2 clados foram nomeados aqui. O clado das rosídeas e o clado das asterídeas. O que separam os representantes de rosídea de asterídeas? Principalmente o grau de fusão da corola. Em rosídeas, com algumas poucas exceções, as flores apresentam corola dialipétala, pétalas livres, enquanto nas asterídeas, as flores apresentam corola gamopétala, pétalas unidas, tá? Algumas exceções ocorrem aqui, mas são pouquíssimas. Então, a gente pode meio que generalizar, né? Na biologia, nada a gente pode falar que é 100% certeza. Então, em geral, as rosídeas apresentam corola. Oi, tem gente O Luciano disse que está querendo entrar. Porque ele também não está aparecendo para mim. Ah, apareceu. Apareceu. Foi. Vocês estão vendo? Voltei. Estão vendo a apresentação? Voltou? Sim. Tá. E para mim tinha sumido. Então, na aula passada, a gente trabalhou com uma família de rosídeas. Aqui está o clado das rosídeas, né? É um grupo grande, muito diverso, muito diverso. Eu falei, né, que tem plantas com hábitos distintos, com tipos de flores, coloração, número de estames, então, muito variado. A morfologia desses grupos todos varia demais, tá? E na aula passada, a gente trabalhou com a principal família dessa ordem, a família Fabácea, ou leguminosa. Vimos que é uma família muito importante, tanto do ponto de vista ecológico, porque ocorre nos mais variados tipos de ambientes, é uma família muito grande, e também do ponto de vista econômico, já que várias fabáceas fornecem para a gente tanto alimento, né, tanto as sementes, que várias delas são consumidas pelo ser humano, quanto várias plantas são usadas na arborização, então é um grupo bastante importante desses pontos de vista, tá? Agora, a gente vai trabalhar com um representante da ordem Rosales, a família que dá nome à ordem, a família Rosácea. Se eu falar para vocês que é uma família importante no Brasil, do ponto de vista ecológico, ou seja, que você vai tropeçar em rosácea por aí quando você andar numa mata, é mentira. Rosácea no nosso país não é muito frequente, não é muito abundante, ocorrem poucas espécies no nosso país. Mas por que eu vou trabalhar? Por que eu vou apresentar alguns representantes de rosácea para vocês? Primeiro, porque vários frutos que a gente consome são provenientes de representantes de rosácea. E segundo, porque essa família tem algumas características que valem a pena a gente relembrar para a gente trabalhar alguns conceitos morfológicos. Então, eu gosto de trabalhar essa família com vocês, porque a gente vai relembrar vários conceitos, tá? O que é ovário súpero, ínfero, sincárpico, apocárpico, acúleo, tipo de folha. Então, por isso que eu gosto de trabalhar essa família com vocês, tá bom? Então, a família que a gente vai trabalhar agora
é a família rosácea. É uma família que também, do ponto de vista de hábito, os representantes, as espécies de rosácea, vão apresentar hábitos diversos. A gente vai encontrar tanto rosáceas herbáceas, quanto arbustivas, quanto arbóreas, tá? Em geral, as espécies de rosácea são arbóreas. Em geral, a maioria das espécies é arbórea, mas não que não existam ervas e arbustos na família, tá? É comum nessa família a presença de espinho ou acúleo. Vocês lembram o que é espinho e o que é acúleo, a diferença? Ambos são estruturas pontiagudas, mas vocês lembram a diferença de um e de outro? Alguém lembra? Não? Espinho é um órgão modificado. Ou, em geral, é ou as estípulas que se transformam em espinho, ou folhas, como no caso das cactáceas, que a gente vai ver na próxima aula, que se transformam em espinhos. Acúleo é só uma projeção da célula epidérmica, tá? Então, apesar de ambos serem estruturas pontiagudas, que muitas vezes servem para defesa da planta, tem origem diferente. Uma é uma projeção, só uma projeção da célula epidérmica, e outra é um conjunto de células, um órgão todo que se modifica, tá? As folhas, em geral, são simples e alternas, com uma exceção. A rosa, que a gente compra na floricultura, possui folhas compostas, mas é uma exceção. A maioria das espécies do grupo vai ter folhas simples e alternas, tá? As flores sempre pentâmeras, sempre actinomorfas, né? Então, simetria radial, todas as pétalas semelhantes entre elas, tá? Ah, mas e por que a rosa, que o nome da espécie da rosa é rosa canina? Por que a rosa tem mais de 5 pétalas, já que as flores são pentâmeras? Já falei para vocês, porque o homem consegue transformar estames em pétalas. É uma espécie domesticada, modificada pelo ser humano. Muitos estames, sempre em rosácea, um androceu muito polistemone. O homem consegue transformar alguns desses estames, ou até todos. Muitas vezes a gente, quando vai dissecar a rosa, nem tem mais estames, todos já foram transformados em pétalas pelo ser humano. Isso acontece naturalmente em algumas plantas? Acontece. A gente viu em algumas famílias de zingiberales, lá um grupo de monocotiledôneas, o grupo das bananeiras, dos gengibres, isso acontece naturalmente, transformação de estames em pétalas. Mas no caso da rosa, não. Foi o homem que fez isso artificialmente, tá? Diversas frutas, eu já vou explicar aqui o ovário desenhando, tá? Porque vai variar na família o tipo de ovário, se é súpero ou ínfero, se é apocárpico ou sincárpico, tá? Mas aí eu já explico com calma. Diversas frutas que a gente consome, né? Apesar de serem caras, mas a gente conhece, morango, maçã, pera, cereja, pêssego, são provenientes de alguma espécie de rosácea. Então, em geral, as espécies vão ter esse hábito, né, arbóreo, como no caso da cerejeira, e as flores vão ter sempre essa aparência aqui, tá? Flores pentâmeras, actinomorfas, em geral branquinha, creme ou rosinha, tá? Em geral vai ser essa corzinha. Polinizadas, na maioria das vezes, por abelhas, flores melitófilas. Então, polinização por abelha, melitofilia. Meu PowerPoint deu uma áfora. Ele deu uma travadinha aqui. Foi. Então, nessas plantas, a presença de acúlios, ou seja, projeções da célula epidérmica, é muito comum. Então, vários representantes, como, por exemplo, a rosa canina, que é a rosa que a gente consome, né, consome na floricultura, ela tem a presença de acúlios, mas em algumas plantas, há a presença de espinhos também, que são órgãos modificados. A maioria vai ter acúlio.
ou não também, tá? Não é todas as espécies vai ter acúlio, mas como a rosa apresenta, né, esses acúlios, é bom a gente citar isso. E, como eu falei para vocês, no caso da rosa canina, as folhas são compostas, então isso tudo é uma folha composta, alterna, né? E aqui a gente está vendo os folíolos. Mas as outras espécies da família não. As folhas são simples e alternas. Isso aqui é uma exceção no grupo, essas folhas compostas, no caso da rosa. E, como eu falei para vocês, é esse o padrão. Aqui a rosa sem ter modificação pelo homem, né? A rosa canina silvestre, sem ter sido modificada pelo homem. Uma flor, então, com 5 pétalas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Uma flor pentâmera, sempre assim na família rosácea. Actinomorfa, ou seja, todas as pétalas semelhantes entre elas, né? Simetria radial. Muitos estames, Androceu polistemone. O ovário pode ser ou súpero ou ínfero. No caso da rosa, o ovário é ínfero e vai originar esse frutinho aqui, uma baga. O ovário, então, se desenvolveu nesse fruto. Olha lá, a flor estava saindo aqui em cima. Percebam, aqui está o resto da flor. Então, o ovário estava lá embaixo, né? O ovário ínfero, abaixo do receptáculo. Esse fruto da rosa é um fruto do tipo baga, um fruto carnoso com muitas sementes no seu interior. Aqui, a maçã, malos silvestres. Olha lá, como o padrão da flor é semelhante, né? Uma flor pentâmera, actinomorfa, com muitos estames. E aí, aqui eu vou desenhar um pouquinho. Gente, meu PowerPoint está travando tanto. Ai, não era aí não que eu queria. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, tá bom. Então, gente, como eu falei para vocês, na família, né, em rosácea, que é a família que a gente está vendo, né, a família... Deixa eu escrever aqui para a gente não perder. Rosácea. E vou falar, então, do gineceu, né, da parte feminina. Eu falei que o androceu é polistêmone, sempre muitos estames. Mas, na família, como eu falei para vocês, o ovário pode ser afundado no receptáculo, um ovário ínfero. As sépalas, as pétalas estão saindo aqui em cima, né, os estames, os vários estames saindo aqui, aqui o estete e o estigma. E um ovário ínfero, os óvulos presos aqui nesse eixo do ovário. Tá? Esse ovário, quando ele se afunda no receptáculo, ele se afunda e em torno dele, em volta dele, como ele está afundado, tem um tecido que está envolvendo esse ovário. Esse tecido é chamado de hipanto. Imagina que eu tenho lá a flor aqui, né? O ovário saindo aqui. Quando ele se afunda, ele ficou envolvido por um tecido. E esse tecido aqui é chamado de hipanto, né? Então, quando o ovário é ínfero, tá lá afundado no receptáculo. Eu não consigo destacar, separar esse ovário desse tecido que está envolvendo esse ovário, desse hipanto, tá? E
Não sei se vocês já ouviram falar, a maçã ou a pera apresentam pseudofruto. Já ouviram falar disso? Pseudofruto? Ou não? Hein, gente? Me respondam ou Já, sim ou não. Já sim. Se não me engano, caju é algo relacionado a Isso isso. mesmo. E vocês sabem o que significa pseudofruto? é tipo falso. Tá, tudo bem, é tipo falso, mas por que que ele é falso? O que é um Porque fruto na ele parece o fruto, só que na verdade o fruto dele é a castanha. Sim, mas e a maçã? Você me falou do caju, mas por que que a maçã é um pseudofruto? O fruto tá dentro daquilo que a gente. E Ele é a partezinha do meio. vamos melhorar. Você está certa, mas vamos melhorar um pouquinho. O que que é um fruto na botânica? Da onde vem o fruto? O que é o fruto? Vem. Ele vem do ovário. Isso, fruto é o ovário desenvolvido, tá? Vamos partir desse pressuposto, que na botânica, fruto é o desenvolvimento do ovário e semente é o desenvolvimento do óvulo, né? Fecundado, com embrião lá dentro, tá? Pseudofruto é tudo aquilo que, independente da origem, parece um fruto, mas não é proveniente do desenvolvimento do ovário. Tá? Então, parece um fruto, mas não veio de um ovário desenvolvido. Então, não é um fruto. Então, isso é um pseudofruto. É uma estrutura que pode ser carnosa, como um fruto, como a imagem que a gente tem dos frutos carnosos, mas que não veio do crescimento do ovário. Veio do crescimento do quê? Não sei. Cada caso é um caso e a gente vai analisar, tá? Vai depender da planta. No caju, o fruto mesmo veio do pedicelo. Na maçã, o fruto ou na pera, o que a gente chama de fruto, o que a gente come, na verdade é o hipanto desenvolvido, tá? Então, na maçã, quando esses óvulos são fecundados, né? Então, os óvulos foram fecundados e cresceram um pouquinho, viraram a semente. Essa região, que é o ovário, praticamente não cresce. Quem cresce é o hipanto, formando a maçã. Tá horrível aqui mais, tá? Então, isso aqui que formou aquela parte que a gente come da maçã é o hipanto desenvolvido. E na maçã, o que é o ovário é isso aqui, realmente o que falaram. A parte que a gente joga fora, que parece que a gente não está comendo tudo, é que é o ovário. A gente está jogando fora o que seria o fruto. Deu para entender? E Sim. na pera a mesma coisa, tá? Tudo bem? Então, o que eu quero que fique para vocês: pseudofruto não tem uma única origem. No caju, como falaram, é um pseudofruto também, porque aquela parte carnosa do caju é o pedicelo da flor, é o cabinho da flor, tá? Aqui, o cabinho, entre aspas, que a gente sabe que o nome correto é pedicelo, é que se desenvolve no caso do caju. E o ovário é, como falaram, aquela parte onde está lá dentro a semente, que é a castanha. Tudo bem? Aquela parte em forma de rim, aquilo que é o ovário, que não cresce, a gente não come aquilo. A gente come a semente que está dentro. Tudo bem? E o fruto, que não é fruto, que é o pseudofruto, tá? Então, o que vocês têm que lembrar? Fruto é o desenvolvimento do ovário. Se eu estou chamando de pseudofruto é porque não veio do ovário desenvolvido, mas da onde veio? O que na planta, o que na flor desenvolveu? Cada caso é um caso. O morango é outro pseudofruto, mas o que desenvolveu no morango? A gente vai ver. Morango também é uma rosácea, tá? Então, no caso do morango, algumas rosáceas, como eu falei para vocês, né? Algumas rosáceas terão ovário ínfero
e algumas ovário súpero, ou seja, acima do receptáculo. No caso do morango, esse ovário é súpero, mas no caso do morango, o morango vai ter um receptáculo assim, ó, meio alongado, os estames estão aqui. A florzinha não, sépalas e pétalas estão saindo aqui, e vai ter esse receptáculo bem côncavo. Ao invés de ser um receptáculo plano, vai ser um receptáculo côncavo. E no caso do morango, o gineceu é apocárpico, ou seja, eu vou ter vários carpelinhos ali, vários pistilos livres, que não se fundiram. Em cada um desses ovários, eu vou ter um óvulo. Tudo bem até aí? Então, no caso do morango, o gineceu é apocárpico. Lembrem, né? O gineceu apocárpico é aquele onde os carpelos, né? Uma folha carpelar se dobrou, deu origem a essa unidade, a esse pistilo. Outra folha se dobrou, deu origem a essa. E não houve fusão dessas folhas carpelares, ficaram vários pistilos aqui livres. Ou no caso de fabácea, onde o gineceu é apocárpico, porque a flor apresenta uma única folha carpelar. Se tem uma só, não tinha como fundir com ninguém. É ela única, não tem como se fundir, tá? Então, o gineceu pode ser apocárpico em dois casos, ou quando é formado por um único carpelo mesmo, então não tem como se fundir, ou quando é formado por vários carpelos, mas não houve fusão desses carpelos formando um único pistilo, tá? Então, no caso do morango, quando esse óvulo é fecundado, ele vai crescer e originar semente, né? Então, o óvulo é fecundado, só que quem vai crescer não são esses ovários aqui. Quem cresce é o receptáculo, no caso do morango. Então, no caso do morango, fica um receptáculo bem grandão crescido, as sépalas e pétalas estão saindo aqui, e o ovário não cresce. A semente cresce, esse ovário acaba degenerando, ele acaba degenerando e fica só aquelas sementinhas para o lado de fora. Né? O óvulo fecundado originou a semente com o embrião lá dentro. O óvulo fecundado originou a semente com o embrião lá dentro. E logo esses ovários aqui, todo esse pistilo vai degenerar. Então, no caso do morango, fica aparecendo aquelas sementinhas do lado de fora, presas aqui nesse receptáculo. Então, no caso do morango, quem cresce também é um pseudofruto, o morango, mas quem forma a parte carnosa, que a gente come, maravilhoso, é o receptáculo. Tudo bem? Então, na hora que fala... Tá, a gente vai ver fotografia, que fica mais bonito que os meus desenhos, mas os desenhos é só para ser um esquema para vocês entenderem. Então, na hora que a gente falar pseudofruto, a gente tem que entender que pseudofruto não é uma coisa só. Pode ser proveniente de várias partes da flor, tá bom? Então, cuidado na hora da gente usar esse termo assim, à torta e à direito, sem entender o que ele significa. Eu sei que é pseudofruto porque não veio do ovário, mas de onde veio? Ah, deixa eu analisar esse caso específico, tá? Então, vamos ver aqui as fotografias que são mais bonitas que os meus desenhos. Então, como eu falei para vocês, né? No caso de plantas com flores com ovário ínfero, esse ovário sofreu, aqui um ovário súpero, esse ovário sofreu um afundamento aqui, né? Ele afundou no receptáculo. E esse tecido que envolve esse ovário é chamado de hipanto. Tá lá. Então, tem um ovário afundado e o hipanto aqui. As sépalas, as pétalas, os estames estão saindo, estão, né, acima do que seria o ovário, né? Estão saindo aqui nessa região, tá?
No caso da maçã, então, e da pera, quem vai desenvolver é o hipanto. Olha lá a flor da maçã. Aqui está o ovário. Vocês conseguem ver? Com os óvulos aqui, né? Olha o lóculo lá, bem bonitinho, o espaço. E esse tecido que envolve o ovário é grudado no ovário, não dá para a gente separar, que é o hipanto. Quando esses óvulos forem fecundados e virarem semente, esse ovário aqui, praticamente ele não vai crescer, ele cresce um pouquinho, lógico, mas ele não cresce muito. Quem sofre um acúmulo de tecido, né? Quem começa a sofrer divisão celular é o hipanto. Então, tudo isso aqui, lógico, não dá para a gente saber, daqui para lá é o hipanto, daqui para cá é o ovário. Não dá. Mas a gente sabe que o maior crescimento vem do hipanto. Por isso que a maçã é um pseudofruto, porque essa parte da maçã que a gente come veio do desenvolvimento desse tecido aqui, que é o hipanto. No caso do morango, olha lá a flor do morango, uma flor pentâmera, com 1, 2, 3, 4, 5 sépalas e 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Um monte de estame, olha lá, o endoceu polistêmone. E isso aqui tudo é o gineceu. O gineceu formado, né, por vários pistilos livres, olha lá, vários pistilos. Olha, cada um desse pistilo é preso nesse receptáculo meio côncavo, assim, parece um conezinho, tá? E cada ovário aqui só tem um óvulo no seu interior. Quando esse óvulo for fecundado, vai dar origem à semente, mas é o ovário que vai crescer e formar o fruto? Não. Quem vai crescer é esse receptáculo. Olha lá, o ovário não cresce. Tá vendo? Os vários ovários, já que o gineceu era apocárpico, o ovário não cresce. Quem que se desenvolve é o hipanto. O hipanto não, me desculpem, o receptáculo, né? Aqui é o ovário súpero, não tem hipanto. E esse ovário, ele vai degenerar e vai expor a semente que estava aqui dentro, que tá, né? Tudo bem? Então, isso aqui que a gente está vendo é o receptáculo crescido. E aqui, a semente que estava cada uma dentro daquele ovário. Deu para entender como se forma esse fruto? Esse pseudofruto? Deu? Sim. Tá. Aí, só para mostrar outros representantes de rosácea, que aí não tem pseudofruto. O caso da cereja, por exemplo. A cereja não é... A maioria das rosáceas, como eu falei para vocês, é do hemisfério norte, tá? Não é daqui do nosso país, principalmente da Europa. A gente tem cultivo de algumas rosáceas aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, de maçã, de pera, mas não são nativas do nosso país, tá? A gente tem rosácea nativa, mas em geral a gente não consome os frutos das rosáceas nativas, porque são frutos pequenininhos, não... A gente consome quando a gente está no meio do mato morrendo de fome, aí você sabe que é uma rosácea, você pode comer e pronto, uns moranguinhos silvestres, mas em geral não são muito comercializados, tá? Então, a cereja, ela tem um ovário ínfero, e no caso da cereja, não é um pseudofruto, quem vai desenvolver é o ovário mesmo, tá? Então, não é toda a rosácea que tem pseudofruto. O pêssego, a mesma coisa, né? Prunus persica, que é o pêssego, olha lá, uma abelha polinizando, né? Visitando e polinizando a flor desse pêssego, que, em geral, as rosáceas, como eu falei para vocês, são melitófilas, polinizadas por abelha. No caso do pêssego, o ovário, não é o hipanto que se desenvolve, lógico que o hipanto também se desenvolve, mas o ovário todo se desenvolve. Tanto é que quando a gente come um pêssego, a gente não joga fora nada, a gente chega até a semente, tá? Percebam como o ovário é ínfero. Olha a flor onde estava saindo. Vocês conseguem perceber isso? Que a flor estava saindo aqui, o ovário estava lá embaixo? Vocês conseguem perceber esse ovário, que isso aqui era um ovário? Esse tipo de coisa que eu quero que fique para vocês, tá? Que isso que é a base da taxonomia, para vocês poderem identificar qualquer planta, entender onde que está o ovário, o que é o estame. Aí vocês vão poder identificar qualquer planta usando a chave de identificação.
que eu ia mandar, esqueci. Eu vou mandar para a próxima aula, tá? Para a gente usar um pouquinho a chave de identificação para vocês verem. Aqui é a framboesa. A framboesa também apresenta gineceu apocárpico. Percebam, olha lá, vários pistilos livres. Só que no caso da framboesa, também não é um pseudofruto. Cada ovário desse se desenvolve. Não é igual ao morango que a semente fica aparecendo para o lado de fora. Olha lá, cada ovário se desenvolveu e a semente está lá dentro. Então, não é um pseudofruto no caso da framboesa, olha lá, tá? Cada ovário se desenvolveu formando esse fruto aqui agregado, parecendo com o fruto da pinha, que a gente viu lá quando a gente começou a trabalhar com angiosperma, tá? Acho que acabou. Tudo bem, gente, com rosácea? Tudo, professora. Tudo deu para entender? Agora, a gente vai trabalhar com uma família da ordem Myrtales, a família Myrtácea. Essa família, sim, é importante para a gente no Brasil. É também uma das famílias que a gente mais encontra, a gente tropeça. Quando a gente está fazendo levantamentos florísticos no meio da mata, assim, a gente tropeça em Myrtácea. Então, assim como Fabácea. Fabácea é uma família também muito frequente nas matas do Brasil, e Myrtácea, ainda mais na floresta atlântica, né? Na floresta ombrófila densa, na floresta ombrófila atlântica, pode ser densa ou não densa, tá? Myrtácea também é uma família que figura, ou seja, está entre as mais representativas, principalmente das nossas florestas. A maioria das mirtáceas é árvore, alguns arbustos não têm mirtácea herbácea, tá? Em geral, mirtácea apresenta um córtex esfoliante. O que é um córtex esfoliante? Córtex é uma parte da casca, né? A casca é formada pelos tecidos originados do floema, feloderme e a periderme. Então, isso tudo forma a casca. Córtex é a periderme, ou seja, a parte mais externa da casca que fica esfoliando, ou seja, fica soltando. Então, existem algumas árvores, não sei se vocês já viram, que elas ficam soltando a casca. Isso que significa córtex esfoliante. Toda mirtácea tem isso, córtex esfoliante. Mas nem toda planta que tem isso é mirtácea. Deu para entender? Então, não é porque eu vejo uma árvore que tem o córtex esfoliante que eu já bato o olho e falo, é mirtácea. Não. Porque existem outras famílias que também apresentam isso. Como algumas fabáceas apresentam isso. O pau-ferro, que é uma fabácea, apresenta esse córtex esfoliante. Mas isso é uma característica de mirtácea também. Mas é muito fácil, eu vou desenhar aqui. É muito fácil a gente reconhecer um representante de mirtácea. Por quê? Toda mirtácea nativa do nosso país, então toda mirtácea brasileira, quando eu começo a desenhar errado, a escrever errado aqui, vai errado até o fim. Eu aperto algum botãozinho que tem na canetinha. Então, mirtácea. As mirtáceas nativas do nosso país vão ter folha simples e opostas. É a primeira família que a gente está vendo com folha oposta. Então, folhas simples e opostas. Sem estípula. Quando eu não falo de estípula é porque não tem, tá? Então, folha simples e oposta são as mirtáceas nativas do nosso país. Por que eu falo nativas do nosso país? Porque existe essa família muito comum na Austrália, tá? Então, mirtácea muito frequente no continente australiano.
Os eucaliptos, que é um gênero de mirtácea. Faltou um N. Eucaliptos, que é um gênero de mirtácea. Não existe só uma espécie de eucaliptos, existem várias, a gente chama tudo de eucalipto. Esse gênero aqui é um gênero australiano, apesar de ser plantado no nosso país, não é nativo, é australiano. E nas espécies de mirtácea australianas, não americanas, as folhas são alternas. O resto é tudo de mirtá, tudo as mesmas características que as nossas. Só as folhas, que nessas mirtáceas australianas, são alternas ao invés de opostas. Nas mirtáceas americanas, as folhas são opostas, tá? Então, vocês não vão saindo por aí falando, a professora falou que toda mirtácea tem folha oposta. Não. As nativas do nosso país, as americanas apresentam folhas com filotaxia oposta. As de outros continentes, principalmente australianos, não, tá? Além disso, quando a gente pega a folha de mirtácea e coloca contra o sol ou com uma luz incidindo de baixo para cima, a gente vai ver uns pontinhos translúcidos, uns pontinhos meio branquinhos assim na folha. O que são esses pontinhos? São glândulas produtoras de óleos. Então, muita mirtácea é odorífera, tá? Então, essas glândulas aqui a gente chama de pontuações, e a gente vê uns pontinhos translúcidas. Então, é muito frequente, na verdade, sempre em mirtácea, nas folhas a gente vai ver uns pontinhos brancos, assim. Que são glândulas que a gente vê como pontuações branquinhas, translúcidas, mas quando a gente faz um corte, analisa anatomicamente, a gente vê que são, na verdade, glândulas oleíferas, tá? Oleíferas, produtoras de óleos voláteis. Então, algumas mirtáceas são odoríferas. As mirtáceas vão ser tetrâmeras ou pentâmeras. Então, flor de mirtácea também é branquinha, as pétalas, as mirtáceas, sempre que eu estou falando das mirtáceas nativas do nosso país, tá? As não nativas podem ter, às vezes, flores rosa ou vermelhas, tá? Mas as nativas do Brasil, em geral, tem flores com pétalas branquinhas ou creme no máximo. Mas o jambo, por exemplo, é uma mirtácea. O jambo tem a flor, aquele rosa fúcsia, né? Mas o jambo não é brasileiro, tá? Apesar de ser plantado no Brasil, não é brasileiro. Então, as mirtáceas nativas do Brasil têm as pétalas ou branquinha ou creme. Também melitófilas, também polinizadas por abelha. Então, as flores de mirtácea também serão actinomorfas, né? Então, ou tetrâmeras, ou pentâmeras. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Pétalas todas iguais. As minhas não estão iguais, mas são iguais, tá? Então, as flores ou pentâmeras, ou tetrâmeras, ou pentâmeras. Muitos estames, e o ovário em mirtácea também. Ovário sempre ínfero na família. Então, tá aqui os óvulos, vários óvulos presos lá nesse ovário, as pétalas e sépalas saindo aqui em cima. Sempre vai ter pétala e sépala em mirtácea. Muitos estames. Tudo bem, filha? Muitos, androceu poli, eu não consigo desenhar muitos aqui, mas vocês imaginem um androceu polistemone. Ovário lá embaixo, ovário ínfero na família.
estilete e o estigma, onde o grão de pólen vai cair, tá? Quando eu corto esse ovário, em mirtácea, o ovário vai ter sido formado ovário sincárpico, ou tetra, ou pentacarpelar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou tetracarpelar, vai depender da espécie. Ou pentacarpelar. Nunca esqueçam, né? Os óvulos estão presos aqui, ó. Os óvulos estão presos aqui. Às vezes preenchem todo esse espaço do ovário, tá? Os óvulos estão presos nesse eixo central, que quando a gente faz um corte longitudinal, a gente enxerga aqui esse eixo central. Então, vamos olhar a carinha das mirtáceas, né? Melhor do que os meus desenhos, mas vamos lá. Sempre bom a gente olhar as fotos. Então, é um grupo não muito grande, com cerca de 4.000 espécies. Como eu falei, muitas espécies ocorrem no continente australiano. E olha aí a carinha de uma mirtácea bem famosa, Psidium guajava, a goiaba. Percebam as folhas simples e opostas. Isso aqui é uma espécie nativa do nosso país, uma espécie brasileira. Folhas simples e opostas nas mirtáceas brasileiras. A flor, tetrâmera ou pentâmera. No caso da goiaba, é pentâmera, tem 5 pétalas, muitos estames. E o ovário, a gente está vendo, o ovário ínfero. Sempre as folhas de mirtácea vão ter esses pontinhos brancos. Aqui é o Eugênia uniflora, a pitanga, um outro representante de mirtácea. A gente vê, sempre que a gente pega a flor de mirtácea e coloca contra o sol, ou coloca com iluminação de baixo para cima, a gente vai ver esses pontinhos brancos, essas glândulas, que são chamadas de pontuações translúcidas. Ovário ínfero em toda a mirtácea, olha lá onde a flor, né, sépalas e pétalas estava saindo aqui, lá em cima. O ovário desenvolveu e deu origem a esse fruto carnoso com muitas sementes no seu interior. Um fruto carnoso indehiscente com muitas sementes. Esse fruto é chamado de baga, tá? Quantos carpelos tem o ovário de goiaba? 5. 5, muito bem. Olha lá, pentacarpelar. 1, 2, 3, 4, 5. Perceberam? Então, a Psidium guajava, a goiaba é pentacarpelar, e a flor também é pentâmera, tá? Olha lá, o córtex esfoliante, como no caso da jabuticaba, Plínia cauliflora, uma outra espécie de mirtácea. Nessa espécie, as flores nascem no caule principal. Esse fenômeno é chamado de caulifloria. Daí o epíteto específico, né, do nome do binômio, do nome da espécie, cauliflora, flor que nasce no caule principal. Olha lá, como consequência, a flor nascendo no caule, o ovário desenvolvido também vai ficar aí no caule, né? Não vai mudar de lugar. Então, por isso que a jabuticaba, o fruto, nasce também no caule, porque a flor nasce no caule. Isso aqui é o ovário da flor desenvolvido. Outra espécie de mirtácea que eu falei para vocês, a pitanga, a Eugênia uniflora, mas percebam como a flor é sempre igual, gente. A flor, ou é a única coisa que vai variar são os números. Ou é tetrâmera ou pentâmera. E aí vai depender da espécie, não dá para eu saber. Só a hora que eu olhar, não preciso decorar, e a goiaba é pentâmera. A pitanga é tetrâmera. Não preciso, eu tenho que saber que em mirtácea eu vou encontrar tanto espécies com flores tetrâmeras quanto espécies com flores pentâmeras, mas as características principais, ovário ínfero, sincárpico, formado por 4 ou 5 carpelos, muitos estames, isso são as características que não variam na família. Sempre folha simples e oposta com pontuações translúcidas, nas nativas do nosso país, tá? Eu estou falando das nativas. Saibam que existe essa exceção aí das plantas australianas, tá? Olha lá, outro representante, então, de mirtácea, pitanga, ovário que se desenvolveu, né, nesse fruto, estava lá embaixo, a flor estava saindo aqui em cima.
Ovário ínfero, em toda a mirtácea. Outra mirtácea famosa, essa aí que todo mundo deve conhecer, né? Estou até com saudade de ir para o FAO ver essas plantas floridas. Vocês sabem o que é? Jambo. Isso, muito bem. O jambo com essas pétalas, esses estames, né? Esse estilete fúcsia, esse rosa quase choque, né? Essa cor é chamada de fúcsia. Se exige o jambo, uma mirtácea que não é nativa do nosso país, é americana, mas não é brasileira, tá? Mas é plantada aqui, muito plantada, e parece até que é nativa, né? Mas o ovário, lá embaixo, o ovário a gente nem tá vendo aqui, caíram as sépalas não, as sépalas estão aqui. Caíram as pétalas, os estames, o ovário está lá embaixo, o ovário ínfero, e se desenvolve nesse fruto aqui que a gente come, conhece popularmente como jambo. E aí, uma outra mirtácea, se exige um cumine. Vocês conhecem também isso. O ovário está aqui nessa região, ó. O ovário lá embaixo. Isso aqui que a gente está vendo são os estames. No caso, muitas mirtáceas perdem as pétalas muito cedo. A flor, ela acabou de abrir, né? A flor acabou de sofrer antese, essa abertura da flor é chamada de antese. Ela acabou de abrir, as pétalas já caem. Então, na hora que eu vou coletar uma mirtácea, eu tenho que tomar cuidado, porque as pétalas são muito delicadinhas, rapidamente elas caem. Ou eu vejo antes o número de pétalas, se eu deixar para ver quando eu chegar no laboratório, muitas vezes todas as flores já perderam as pétalas, eu vou ficar sem saber quantas pétalas tinham aquela flor. Então, ou eu fotografo, ou eu já conto antes, ou eu preservo muito bem a flor, boto num saquinho de seda, né, de papel de seda, alguma coisa assim, para que as flores fiquem preservadinhas, porque senão, aqui, ó, nenhuma dessas flores aqui tem pétala mais, já caiu. Alguém sabe se exige um cumine? O que é isso? Vocês conhecem também. Só que acho que vocês conhecem mais o fruto do que a flor. É o cravo? Não. É a mangueira? Não, mangueira é uma anacardiácea. Caju. Mangueira não é mirta. Não, caju é da família da mangueira, anacardiácea também. Não, caju não tem essa flor não, gente. Vocês nunca viram flor de caju, nem de mangueira? Vão olhar, hein? Não tem esse monte de estame, não. Caju, manga, tem 5 estames só. Anacardiácea. Mentira, 10. Hein? Não? E isso aqui, vocês já viram? Já. Isso. Então, o que que é? Brinco de Azeitona. viúva. Isso, azeitona, o brinco de viúva, né? Cada um chama de uma coisa. Isso aí já deu uma confusão na minha vida, porque a moça que trabalhava aqui em casa falava assim: ah, eu adoro azeitona, que é tão docinha. Eu falava, gente, azeitona doce, eu não sabia. Eu conheço isso como jambolão, não conheço nem como brinco de viúva, nem como azeitona. Mas aqui ou chamam de brinco de viúva ou azeitona, tá? Ela falava, eu adoro azeitona, que é tão docinha. Eu falava, gente, azeitona docinha. E eu conhecia a azeitona vindo de uma oleácea, uma planta que nem ocorre aqui no Brasil, né? A azeitona que a gente come em conserva. Eu falava, que azeitona é essa azeitona doce? Até que eu fui descobrir que o que ela chamava de azeitona era isso aqui, né? Mas parece mesmo uma azeitona. A azeitona que eu conhecia era aquela da oliveira, né? Que é da família oleácea. E isso aqui é o tal do jambolão, brinco de viúva, azeitona, tá? Da mesma família, do mesmo gênero que o jambo. De novo, ovário ínfero que se desenvolve, tá? Também não é nativa do nosso país, mas é plantada. E aqui o eucalipto, uma das espécies do eucalipto, né? O eucalipto, uma espécie, um gênero proveniente da Austrália, que é muito plantado no Brasil, especialmente para o uso da celulose, né? Então, essa planta aí, todos os representantes desse gênero apresentam fibras longas de celulose, que é usado na indústria do papel, papelão, tá? Aí, o eucalipto. E das folhas é extraída uma essência que também é usado para fazer produto de limpeza, essência para botar em casa, chiclete, bala, essas coisas, tá? Do eucalipto. Olha lá, percebam a florzinha, as pétalas da flor do eucalipto também caem logo, elas formam um chapéuzinho
e logo que a flor se abre, elas caem. Esse chapéuzinho é chamado de calíptera, tá? São as pétalas formando uma espécie de chapéuzinho no eucalipto, e elas caem, no caso da flor do eucalipto. Mas percebam, vários estames e ovário ínfero. Há algumas mirtáceas, graças a Deus, as nossas mirtáceas têm frutos carnosos. Para mim, são os melhores frutos, gente. Uma goiaba, uma pitanga, uma jabuticaba, não tem coisa melhor. Jamba eu não gosto, mas o resto eu gosto. Então, ainda bem que as mirtáceas americanas têm frutos carnosos que a gente come, porque essas mirtáceas australianas têm frutos secos, frutos do tipo cápsula, que não dá para a gente comer. Olha que pena, infelizes. Mas percebam, isso aqui é uma flor de eucalipto. Olha lá, o ovário ínfero, o hipanto, né? Muitos estames, típica flor de mirtácea. A única coisa que a gente não está vendo aqui são as pétalas que logo caem, mas toda mirtácea vai ter o ovário ínfero, o hipanto, muitos estames. E a flor, então, esse ovário do eucalipto vai se desenvolver num fruto seco, um fruto do tipo cápsula, infelizes, né? E as sementes estão aqui dentro, é um fruto deiscente que se abre. A gente já viu esse tipo de fruto. Esse fruto é encontrado, por exemplo, nas orquidáceas. Uma cápsula, um fruto seco que se abre e libera as sementes. Olha lá, o fruto de uma outra espécie de eucalipto. Sempre nos eucaliptos vai ter esse fruto seco, essa cápsula. E aí, como alguém já falou, essa aqui é uma outra espécie de mirtácea, Syzygium aromaticum. Mesmo gênero do jambo, da azeitona ou brinco de viúva, tá vendo? E também, nessa espécie, logo as pétalas caem, ficam só as sépalas, o ovário nessa região. Aqui um botão, tá vendo? As pétalas formam essa espécie de chapéuzinho. Aqui elas logo caem. Oi. Desculpa atrapalhar, eu fiquei curiosa. O hipanto, ele é proveniente de quê? O hipanto, a gente tem que... Eu vou desenhar, tá bom? Rapidinho, gente, porque... A gente tem que imaginar que acredita-se que um ovário ínfero, ninguém sabe se isso é verdade, né? Mas acredita-se que tinha lá o ovário súpero, tá? O ovário que tem o seu tecido aqui. Aqui tá sépala, pétala, sépala, né? Da flor. Acredita-se que o ovário ínfero veio de um afundamento. Então, a florzinha tá aqui, né? Tá? E esse ovário tá apoiado nisso aqui, que é chamado de receptáculo. Acredita-se que um ovário ínfero veio do afundamento de um ovário súpero nesse receptáculo. Então, esse ovário foi se afundando, afundando, afundando nesse receptáculo aqui. Então, ele afundou. Então, esse tecido é formado, que a gente chama de hipanto, é uma fusão de tecido do receptáculo, da parede do receptáculo, mais a parede do ovário. Mais a parede do ovário. Ai. Hoje eu tô triste com esse negócio aqui, viu, gente? Desculpem aí, tá? Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas a gente tem que imaginar que dá para vocês verem minha mão? Sim. Então, a gente tem que imaginar que o ovário súpero estava aqui e que ele foi se afundando nesse receptáculo. E esse receptáculo acabou envolvendo esse ovário e grudou na parede do ovário e formou esse tecido que agora é a fusão das duas coisas. A fusão da parede do ovário mais aquele tecido do receptáculo que se uniu, fundiu uma coisa com a outra. Tudo bem? Então, o hipanto é isso, é a fusão da parede do ovário mais o receptáculo. Tá? Certo. Deu para entender? Eu sei que às vezes não é muito fácil da gente visualizar, mas assim, na teoria
é isso, tá? E anatomicamente, já foram feitos, né, estudos anatômicos mostrando que é isso mesmo, né? Mas, assim, eu sei que a gente tem que imaginar essa transição, esse afundamento do ovário nesse receptáculo onde esse ovário estava preso, apoiado, tá? Isso que é o hipanto. Então, eu já mostrei a fotografia, mas isso aqui, gente, é o cravo. Alguém já falou, é o cravo da Índia. Então, o cravo da Índia, o que que é? São essas flores ou botões florais que são coletados, colocados para secar, e a gente usa, então, isso como tempero, já que é muito aromático. A gente usa isso mais para aromatizar, né? Ninguém come isso, mas para aromatizar alguns pratos. Dá para vocês entenderem que isso aqui, na verdade, origina isso aqui? Aqui um botãozinho, aqui um botão, aqui uma flor já só com as sépalas, aqui o estilete, o ovário tá nessa região. Não tem pétalo, não tem nada. Tudo bem? Será que eu tenho mais slides de mirtácea? Não. Tudo tranquilo em relação à mirtácea? Tudo. Então, já vimos duas famílias, né, de rosídeas hoje, que foram rosácea, que eu falei para vocês que não é uma família tão importante assim do ponto de vista de espécies que ocorrem no nosso país, mas que fornecem muitas das que a gente chama popularmente de fruta, né, mas que são frutos que a gente consome, e mirtácea, que essa sim é uma família importante do ponto de vista de frequência de espécies no nosso país, e também fornecem frutos que a gente consome, né? Mas são frutos que a gente consome mais de pé, né? A gente, em geral, não vendem muito, não sei por que, não vendem muito no supermercado, né? Raramente a gente encontra jabuticaba, pitanga no supermercado. A goiaba a gente até encontra, mas as outras mirtáceas é difícil a gente encontrar. Não sei por quê, não sei se é difícil de conservar. Eu nunca fui atrás por que não se vende muita mirtácea em supermercado. Vamos lá, então, para mais uma família, na verdade, mais duas, que eu vou passar bem rapidinho. Na verdade, eu vou passar rapidinho na segunda. Em uma delas, eu vou demorar. Que pertencem à ordem... não era isso que eu queria, não. Desculpa, eu esqueci de tirar um slide. Duas famílias que pertencem à ordem Malpighiales. A principal delas é a família Euphorbiaceae, tá? Então, Euphorbiaceae, uma família da ordem Malpighiales, é a sexta maior família das angiospermas e é uma família muito complexa do ponto de vista taxonômico. O que eu quero dizer? Que, assim, existe uma máxima, né? Existe uma frase na botânica. Quem é botânico conhece isso. Se você não conseguiu identificar, é Euphorbiaceae. Porque é um saco de gato. É um grupo que não é muito fácil da gente identificar. Existem famílias que rapidinho a gente já bate o olho e já sabe o que é. Mas Euphorbiaceae, às vezes a gente olha uma planta e fala, meu Deus, parece Euphorbiaceae, mas será que é? Será que não é? Então, é um grupo que é muito complexo do ponto de vista taxonômico, tá? Mas é um grupo importante. Então, é muito diverso em relação a hábito, em relação a tipo de inflorescência, em relação a um monte de coisa. O que é sempre padrão em Euphorbiaceae? Primeiro, toda Euphorbiaceae vai ter flor diclina. O que é a flor diclina? Hein? É flor com coisa masculina e flor feminina. Isso mesmo. O que falaram aí? Alguém falou alguma coisa, mas eu não ouvi. Então, Euphorbiaceae. Sempre. Então, do ponto de vista de hábito, variado na família. Vai ter Euphorbiaceae herbácea, arbórea, arbustiva.
aquática, né? Tem uma espécie de euforbiácea aquática, trepadeira, vai ter de tudo aí em relação a hábito. Em relação à folha, né? Vamos partir agora para a folha. Em geral, as folhas de euforbiácea são simples, alterna com estípula. Pode variar? Pode. Tem euforbiácea com folha composta? Tem. Então, percebam que tem de tudo na família. Então, quando eu olho, às vezes, né, botânico tem mania de olhar uma planta, não viu nem flor, já quer adivinhar a família. Com euforbiácea, isso fica complicado, porque pode ter de tudo. Veja uma planta com folha simples, pode ser euforbiácea? Pode. Veja uma planta com folha composta, pode ser euforbiácea? Pode. Veja uma erva, pode ser? Pode. Então, vocês já entenderam que em relação a hábito, tipo de folha, é uma negação, pode ter de tudo na família. Em geral, folhas simples alterna com estípula, mas esse em geral, muito em caps lock, muito em letras maiúsculas, tá? Em geral, folhas simples alterna com estípula, mas varia, tá? Mas e as inflorescências, ou seja, o jeito que as flores estão reunidas, também varia. Eu vou ter euforbiácea com inflorescências do tipo espiga. A gente já viu que é espiga. Flores sésseis, né? Então, eu vou ter euforbiácea com inflorescência do tipo espiga. Vou ter na família inflorescências do tipo racemo, ou seja, flores pediceladas, né? A diferença da espiga para o racemo é que em uma flor é séssil, na outra a flor é pedicelada. A gente vai ter um outro tipo de inflorescência em euforbiácea, que é chamada de ciátio, que eu já vou explicar. Essa inflorescência ocorre só no gênero Euphorbia, que é o principal gênero da família Euforbiácea. Esse gênero é o que congrega, é o que apresenta o maior número de espécies, tá? Mas sempre euforbia, eu já vou explicar o que é o ciátio. Sempre euforbiácea vai ter flores diclinais, ou seja, eu vou ter uma flor masculina e uma flor feminina. Pode ocorrer na mesma inflorescência? Pode. Essa aqui podia ser a florzinha feminina e essa aqui é a florzinha masculina. Eu botei aqui a cruzinha para o lado errado, mas... Tá? Então, podem ocorrer flores femininas e masculinas na mesma inflorescência, ou em inflorescências separadas. Vai ter de tudo na família. Em relação ao número de pétalas, varia. Tem euforbiácea até aclamídia, ou seja, sem sépala e nem pétala. Então, em relação à presença do perianto, eu vou ter na família tanto flores, olha o saco de gato, né? Eu vou ter na família tanto flores de clamídeas. Vocês lembram que é de clamídia? Com pétalas e sépalas. Isso, com sépalas e pétalas, ou pétalas e sépalas. Quanto monoclamídeas, vocês lembram? Vai ter o pétala ou sépala. Na verdade, é sempre só sépala, tá? Sempre que é monoclamídia, é sempre só sépala. E aclamídeas. Então, de novo, percebam, tenho de tudo na família. Às vezes eu tenho, na mesma espécie, a flor feminina é monoclamídia, só com sépala, e a flor masculina é diclamídia, com sépala e pétala. Percebam a confusão, né? É a família que eu trabalho, eu gosto de uma confusão, né? Então, vai ter de tudo na família, vai ter de tudo. Mas sempre flores diclinas, sempre também euforbiácea. As flores femininas, né, as flores que têm o gineceu, sempre o ovário vai ser súpero, em geral tem 3 estigmas assim. Sempre ovário súpero, sempre na família euforbiácea, ovário súpero. Sempre quando eu corto esse ovário, ele vai ser
tricarpelar. Então, isso é constante na família. Ovário súpero, tricarpelar. Então, o fruto de euforbiácea, em geral, vai ser um fruto assim, ó. A gente chama de tricoca. Opa! Tá? Em geral, vai ser um frutinho assim, uma cápsula. Ou seja, um fruto seco. Em geral, a gente chama de, fala cápsula tricoca. Cápsula porque é um fruto seco, a gente já sabe, e tricoca porque tem essas 3 regiõezinhas, tá? Cada região dessa é chamada de coca. Então, tricoca, tá? Vamos ver um pouquinho da carinha das plantas, né? Então, cerca de 6.000 espécies. Olha lá, eu vou ter tanto plantas arbóreas quanto arbustivas. Em geral, as euforbiáceas vão apresentar algumas folhas meio alaranjadas ou avermelhadas, tá? Às vezes as folhas maduras vão ficando meio alaranjadas. Folhas, na maioria das espécies, simples, alternas, mas varia, tá? Também vou ter na família plantas herbáceas, como essas aqui, conhecidas popularmente como rabo de gato. As inflorescências têm os estiletes, né? As flores têm os estiletes bem longos que dão essa aparência de escovinha de garrafa, escovinha de mamadeira. Algumas euforbiáceas vão ter esse hábito cactáceo, esse hábito suculento, tá? Mas como eu separo, como eu sei que isso aqui não é uma cactácea? Primeiro que a gente vai ver que flor de cactácea é completamente diferente que flor de euforbiácea, tá? Flor de euforbiácea, em geral, é pequenininha, sem graça. Flor de cactácea, em geral, é vistosa, bonita, com muitas peças do perianto. Flor de euforbiácea, não. Flor de cactácea tem ovário ínfero, flor de euforbiácea, ovário súpero. Então, quando a gente vê a flor, a gente consegue separar muito bem uma euforbiácea com hábito suculento de uma cactácea. Mas se eu não vir a flor, se eu não tenho a flor, as euforbiáceas, em geral, vão apresentar látex, que é um exudado, ou seja, uma substância que a planta libera, exuda, quando ela é ferida, tá? Então, a grande maioria das euforbiáceas vai apresentar esse látex, entre aspas, esse leite, que muitas vezes é cáustico, ou seja, se botar no olho, ele não vai cegar, mas ele vai causar algum tipo de irritação no olho. Sabem o que é esse látex, não sabem? Eu acabei de descobrir que eu tenho isso no quintal. Ah, então, isso aqui o povo chama de metiolate, eu acho, né? Mercúrio, metiolate. Isso aqui, né? Que tem esse látex, eufórbia tiro-caule, você tem essa, é isso? Isso. Inclusive, bati nela, ela é bem frágilzinha, né? Quebra bem fácil mesmo. Isso, e Já ela tem um solta látex, né? Exuda um látex, exatamente. As euforbiáceas, essas euforbiáceas suculentas, que são sempre desse gênero eufórbia, tá? Elas exudam esse látex. Cactácea nunca vai ter látex, nunca. Tá? Então, se eu vir uma planta que tem esse hábito suculento, se eu tiver dúvida se é uma cactácea ou uma euforbiácea, muita gente chama isso de cactácea, pelo amor de Deus, vocês nunca mais. Se eu vi que tem uma planta com esse hábito suculento, vai lá discretamente e quebra um pedacinho. Se exudar um látex, você já sabe que é uma euforbiácea, não é uma cactácea. Lá no ICBS tem plantado, né? Não sei se vocês lembram do ICBS ainda, mas plantado lá na entrada do ICBS, naquela porta de vidro, tem dois vasos bem grandões, euforbiácea plantadas lá, tá? Suculentas, mas com látex. E muitas euforbiáceas também vão ter, lembram que eu falei para vocês daquelas glândulas com aqueles nectários extraflorais que estão associados muitas vezes com a proteção da planta, né? Não com a polinização, tá? Então, as euforbiáceas, muitas delas também vão ter essas glândulas localizadas em regiões fora da flor, em geral na base da lâmina foliar, tá? Lembram que eu falei que algumas fabáceas também tem isso, né?
E olha lá, muitas euforbiáceas, então, vão exudar algum tipo de seiva, que pode ser avermelhada quando em contato com ar, porque elas oxidam. Na verdade, essa seiva, ela é transparente, mas em contato com o ar, ela oxida e fica vermelha, tá? É chamada muitas vezes de sangue de drago ou sangue do diabo, essas plantas, porque quando a gente está na mata e bate um martelinho, elas exudam essa resina avermelhada. Ou látex, como no caso da seringueira, Hevea brasiliensis, uma espécie amazônica, né, nativa do nosso país, mas que ocorre na floresta amazônica, e esse látex aqui, então, é utilizado ainda hoje para a confecção da borracha natural. Várias das borrachas que a gente consome são fabricadas a partir do petróleo, mas existe ainda a borracha natural, que é feita a partir do látex da seringueira. Ainda se planta a seringueira, tá? Em alguns estados do Sudeste e na Amazônia também, para a extração do látex. Já ouviram falar, né, de látex da seringueira? Já sim. Eu lembrei o nome. Já sim. Que chama essa árvore que essa planta que tem aqui Sim. É avelói, um negócio assim. Ah, avelói, tem gente que chama de avelói mesmo. Tem gente que chama de mertiolate, eu acho também, tá? Porque botam na verruga a seiva dessa planta e dizem que queima. Tem vários relatos que queima a verruga e que a verruga não nasce mais. Mas isso é cáustico mesmo o látex, ele queima mesmo. Agora, se a verruga não volta, eu não sei. Porque a verruga é um vírus, né? Então, o vírus está ali, não sei se volta ou não, tá? Em relação ao tipo de inflorescência, como eu falei para vocês, vão ter tanto inflorescências do tipo espiga, as flores em geral são pequenas de euforbiácea, até, tá? Tanto inflorescências assim do tipo espiga, onde as flores são bem congestas e sésseis, quanto racemos, onde as flores têm pedicelo, olha lá, flores pediceladas, flores femininas e masculinas ocorrendo na mesma inflorescência. Nesse caso, a feminina é monoclamídia, só tem sépala, e a masculina é diclamídia, mas isso varia muito, né, na família. Quanto à inflorescência que eu falei para vocês, do gênero Eufórbia, esse gênero que tem também essas plantas suculentas, é um gênero muito grande, é o maior da família, e que em toda a Eufórbia vai ter inflorescência do tipo ciátio. É uma inflorescência que lembra uma flor. Quando eu bato o olho nessa inflorescência, ou seja, nesse conjunto de flores, na verdade, é o que eu falei, é um conjunto de flores, não uma única flor. Mas quando eu bato o olho, parece que é uma única flor, tá? Então, essas inflorescências que se assemelham a flores, quando eu bato o olho, parece que é uma única flor, mas na verdade são várias, são pseudantos, pseudo, falso antoflor, falsas flores, como é o caso do girassol, como é o caso das asteráceas, que também apresentam essas inflorescências que lembram uma flor, mas que a gente sabe que, na verdade, aquilo é um conjunto de flores. Então, nesse gênero Eufórbia, percebam, não é em toda Euforbiácea que tem esse tipo de inflorescência chamado de ciátio. É só no gênero Eufórbia, tá? Então, vamos ver como é que é essa inflorescência. Depois a gente vê melhor aqui, mas vamos no meu desenho. Então, nessa inflorescência, no ciátio, que é a inflorescência característica do gênero Eufórbia, o maior gênero de Euforbiácea, eu vou ter uma flor feminina central. Essa flor feminina, ela é aclamídea. Então, se ela é aclamídea, ela não tem nem sépala nem pétala, é só o gineceu. E rodeando essa flor feminina central, eu tenho flores masculinas. Cada unidade dessa é uma flor masculina. Nossa, que confuso, né? Mas é. Então, eu tenho, parece um estame, mas na verdade sabe-se que isso que parece um estame
é uma flor completa. É uma flor masculina também, aclamídea. Ou seja, sem sépala e nem pétala. E essa flor tem um estame. Tá? Então, quando eu olho, parece uma floral, aqui o gineceu e aqui o androceu da flor, mas não. Isso é uma flor, isso é uma flor, isso é outra, isso é outra, isso é outra. Confuso, né? Confuso, mas é assim, tá? E circundando essas várias flores, então, cada unidade aqui é uma flor. Circundando essas várias flores, eu tenho brácteas, que em geral, vocês vão entender, tá? Que em geral são coloridas, brácteas, tá? Então, isso tudo é uma inflorescência, chamada de ciátio. Vamos lá. Então, tá aqui. Eu tenho essa flor feminina, a clamídia, sem sépala e nem pétala. Cada unidade dessa é uma flor masculina. Aqui é uma flor masculina, aqui é outra, aqui é outra. Unistaminada, ou seja, com um único estame. A clamídia também, sem sépala e nem pétala. Olha lá, isso aqui que parece uma flor, na verdade não é uma flor, é uma inflorescência, um conjunto de flores, um ciátio. Como essa inflorescência é constituída? Uma flor feminina, cada unidade dessa aqui, cada estamezinho desse aqui, na verdade, é uma flor. Ah, como que sabe disso? Foram feitos estudos, né? Não fui eu que falei, tá? Eu também ia achar que isso aí tudo era uma flor, mas não é. Então, isso aqui é uma flor masculina, isso é uma flor. Isso aqui é pétala? Não. Bráctea. Olha como engana a gente, né? Então, aqui uma flor feminina central, circundada por várias flores masculinas, tá? Essa flor feminina central, que só é formada pelo pistilo. Percebam, quando eu corto esse ovário, né, esse ovário súpero dessa flor, ele é tricarpelar, trilocular, com um único óvulo por lóculo. Toda euforbiácea vai ser assim, só tem um único óvulo. Então, o fruto vai ter 3 sementes. Esse óvulo se desenvolve numa semente, esse aqui em outra, esse aqui em outra. Aqui as flores masculinas, tá? E esse fruto, como eu falei para vocês, um fruto seco, com essas 3 regiões, tem uma deiscência, ou seja, uma abertura explosiva. As sementes são autocóricas. Ninguém precisa dispersar a semente. A própria explosão do fruto faz com que essa semente seja dispersa. A mamona, agora é que eu lembrei, a mamona também faz parte dessa família, tá? Também é uma euforbiácea. Lembram do fruto da mamona, que é uma cápsula que explode também? Aqui, Ricinus comuns, a mamona, que tem esse frutinho que, quando seca, libera as sementes, explode e dispersa a semente. A seringueira, como eu já falei para vocês, e a mais famosa euforbiácea, que é a macaxeira, Manihô esculenta. Dessa planta, o que a gente consome é a raiz. Né? Os frutos de euforbiácea não são consumidos na alimentação humana, porque eles são secos. O que a gente, os frutos, muitas sementes de euforbiácea têm óleo. E o óleo tem sido muito usado na produção do biodiesel, ou na aviação também. Óleo de mamona, óleo de Ricinus comuns, é muito usado na indústria da aviação, tá? E é dessa planta aqui, né, Manihô esculenta, o que a gente consome são as raízes que acumulam uma grande quantidade de amido, tá? Aqui tá a florzinha da macaxeira, flores díclinas, quase a gente não vê, né, porque a gente nem deixa a macaxeira da flor. A gente coleta, mata a planta antes dela produzir flor. Mas tá aí a florzinha da macaxeira. Tanto a flor masculina da macaxeira quanto a feminina só tem sépalas, tá? Então, aqui a flor só com um androceu, só com os estames, que coisa linda, gente. E aqui a flor com gineceu, tá? E o fruto da macaxeira, que a gente também não vê, né? Mas tá aí, o fruto típico de euforbiácea. Uma cápsula, isso aqui vai ficar mais seco, com
3 sementes, já que em cada lóculo desse tem apenas um único óvulo. Nem lembrava que tinha esses slides aí. Algumas euforbiáceas utilizadas na ornamentação, como, por exemplo, isso aqui, que é conhecido como bico de papagaio. Já viram isso? Ou não? E tem essas brácteas bem vermelhas. Cada unidade dessa é uma inflorescência, um ciátio. Essas aqui, que são conhecidas popularmente como rabo de gato, que tem essas inflorescências do tipo espiga bem alongadas, essas plantas que têm as folhas meio variegadas, meio manchadas, são conhecidas popularmente como cróton, bastante usadas também em jardinagem. Essa aqui, muito famosa, muito usada como cerca viva, a gente já viu isso, que tem as estípulas transformadas em espinho. Isso aqui não é uma flor, isso aqui é uma inflorescência. Lá no centro tem várias florezinhas nuas, uma feminina central e várias masculinas circundando, envolvendo essa feminina central. Deu para entender? Oi. Essa partezinha no meio dela, ela tem um aspecto como se fosse mel. Ela seria algo... Ah, boa! Tem glândulas nectaríferas, tá? É um melzinho mesmo. Tem umas glândulazinhas. E essa rabo de galo, o que seria essa partezinha caída? Isso aqui é a inflorescência. A inflorescência? Aqui tem isso aqui tudo vermelhinho que vocês estão vendo, na verdade são os estiletes das flores femininas, que são bem compridos, que dão a aparência dessa escovinha de garrafa, de mamadeira. Mas são os estiletes, tipo quando eu falei do milho, lembra que eu falei que no milho, aquele cabelo do milho são os estiletes bem grandões? Aí também, isso aqui são os estiletes também bem grandões, bem compridos, tá? Por isso que dá... Então, aqui tem milhares de flores. Sésseis é uma inflorescência do tipo espiga, tá? Então, isso aqui são o conjunto de flores. Tudo bem? Aqui não tá, a gente não tá vendo flor, mas tem uma florzinha bem bonitinha. Essa aqui tem uma inflorescência do tipo racemo, meio alongada. Mas aqui o que é usado, ela é usada, essa planta, por conta da folhagem. Tudo bem, gente? Um euforbiácea. Aqui só para mostrar, né? Algumas têm, a gente já falou disso, mas algumas têm esse hábito suculento. Quando eu olho, parece um cacto. Mas nunca mais vocês vão confundir isso com cactácea. Primeiro, porque tem látex. Segundo, porque as inflorescências, nesse caso, são inflorescências do tipo ciátio, são muito diferentes das de cactácea que a gente vai ver na próxima aula, tá? Ah, tinha esquecido disso. Tem uma euforbiácea aqui, não sei se vocês já se depararam com ela, quem já encostou nisso nunca mais esquece na vida. Que isso aqui é chamada de urtiga ou cansanção. Tem tricomas extremamente urticantes. Quando a gente está andando, pode estar de calça jeans. Se a gente esbarra nessa planta, eu conheço como cansanção, mas aqui todo mundo conhece como urtiga. Quimidósculos urens. É muito comum em caatinga ou em restinga. Se a gente encosta nessa planta, quem gosta de fazer trilha, é inevitável. Aprende a reconhecer essa planta, é a primeira planta que a gente aprende a reconhecer. Todo mundo já falou, tem urtiga ali, tem botânico ou não botânico, aprende a reconhecer essa planta. Já viram? Porque é extremamente urticante, fica coçando, fica doendo por semanas, meses até. Porque toda essa planta tem tricomas extremamente urticantes. Então, é em toda a planta. Nos ramos, nas folhas, nos frutos, na flor, em tudo. Então, você bateu, encostou nessa planta, você vai ficar se coçando, tá? É péssimo, horrível. Aprendam a reconhecer. Olha lá, as armas que essa planta tem. Tudo bem com euforbiácea? Tudo. É uma família, um saco de gato mesmo, tá? Mas características que são típicas da família. Flores diclinas, ovário súpero, tricarpelar, trilocular, com um óvulo por lóculo. O resto vai variar.
tipo de inflorescência, tipo de folha, tipo de hábito, mas as características que são fixas na família, a gente tem que lembrar, tá? Pelo menos para ajudar a gente a reconhecer a família. E aí, por último, a última família que eu vou falar é parente de Euforbiácea. Apesar de morfologicamente não tem muito a ver com Euforbiácea, é parente, está na mesma ordem que a família Euforbiácea, a ordem Malpighiales. Nessa ordem tem outra família interessante, que é a família Malpighiácea, a família do murici, da acerola, tá? Uma família bem interessante. Só que, como eu falei, não dá para trabalhar tudo, né? Para mim, todas as famílias têm planta interessante. Mas eu tenho que selecionar, né? Eu vou falar dessa família, a família Passiflorácea. Eu só vou falar também, não é uma família grande, gente. Tem, acho que 4 gêneros só nessa família, muito pequenininha, muito pequenininha. O principal gênero é o gênero Passiflora, o gênero dos maracujás. Não tem só uma espécie de maracujá, são várias, tá? Mas eu gosto de falar dessa família porque essa flor apresenta estruturas exclusivas, que em geral a gente não encontra em outras flores, que dá até a beleza na flor. São estruturas que são exclusivas das flores da família Passiflorácea, por isso que eu gosto de falar. São plantas trepadeiras, as passifloráceas, ou seja, tem esse hábito trepador, né? Mantém o contato com o solo, enraiza e se apoia, sobe em algum suporte, que pode ser uma árvore ou uma estaca que o agricultor coloca. E essas plantas têm gavinha, que são folhas modificadas, né? As folhas se modificam nessa estrutura que prênsil, né? Que vai segurar a planta em algum suporte. Mas, na verdade, o que dá beleza na planta é a flor, né? Então, a flor é pentâmera, a flor do gênero Passiflora, né? Vai ser pentâmera, a flor do maracujá, que, na verdade, pensem que são várias espécies. Coloração vai variar muito, né, nas espécies de Passiflora, tá? Mas sempre flor pentâmera, vai ter 5 sépalas e 5 pétalas, aqui brancas. Mas sépalas e pétalas vai depender da espécie, vai variar muito na coloração, tá? Mas sempre 5. Se a gente contar aqui, vai ter 10 unidades do perianto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda bem que deu 10. Eu sei que 5 são sépalas e 5 são pétalas. Além disso, essa flor vai apresentar essas estruturas fimbriadas, que são de origem de pétala, que é chamado, essas fibrinhas aqui, roxinhas, isso aqui é chamado de corona, tá? Não é, são poucas as plantas, né, as famílias que têm essa estrutura, né? Então, não é encontrado muito frequentemente isso aqui, a corona. Algumas Apocinácea, que é a família da peroba, tem também isso aqui, corona. Mas então não é uma peça da flor, um verticilo da flor, que a gente encontra por aí, né? Não é toda flor que tem isso, mas na flor dos maracujás, né, na família Passiflorácea, a gente encontra, então, essa estrutura. Além disso, essa flor, ela apresenta isso aqui, um pezinho, entre aspas. Percebam que o gineceu e o androceu não está saindo lá apoiado no receptáculo, nessa base da flor. Eles estão, tanto o gineceu quanto o androceu, estão elevados acima do nível de sépala, pétala e corona. Essa estrutura aqui é chamada de, esse pezinho, entre aspas, é chamado de androginóforo. Foro significa um pezinho, uma elevação, que eleva, que deixa acima do nível de receptáculo, tanto o androceu quanto o gineceu. Por isso que chama androginóforo. É uma estrutura, um pezinho que vai elevar tanto o androceu quanto o gineceu. Existem só andróforos, só pezinho que vão elevar só o gineceu, tá? E existem só ginóforos, pezinho que vai elevar só o gineceu.
Existe isso na natureza, mas no caso dessa família, esse pezinho vai elevar tanto o androceu quanto o gineceu. Deu para entender o que é essa estrutura aqui? É uma flor bem bonita, né? Porque tem essas estruturas exclusivas. Além disso, o androceu sempre é formado por 5 estames. Então, androceu isostêmone, lembrem. Isostêmone significa androceu formado por número de estames igual ao de pétalas. Então, eu tenho 5 pétalas nessa flor e 5 estames. 1, 2, 3, 4, aqui escondidinho, 5 aqui, tá? O gineceu tem, olha lá, 3 estiletes, ovário súpero, lógico, né? Mais súpero do que isso, impossível. E 3 estiletes. Esses 3 estiletes já mostram para a gente o quê? Que esse gineceu foi formado pelo dobramento de 3 carpelos. Quando eu viro uma coisa assim, eu já desconfio. Ah, se tem 3 estiletes aqui, provavelmente 3 carpelos se uniram para formar esse gineceu. E é o que acontece. Então, esse ovário aqui é tricarpelar. Só que o que acontece no caso do fruto do maracujá? Do fruto do maracujá, né? Do fruto da flor do maracujá, que é o maracujá. Acontece que esse ovário, né? Esse ovário que é súpero, está lá elevado por esse pezinho, que é o androginóforo, e tem lá seus 3 estiletes, é mais bonito do que isso, né? Mas esse ovário, que seria assim, né? Tricarpelar e trilocular, ele perde esses septos, ele perde essas divisões internas. Então, ele fica uma coisa assim. A gente consegue perceber que é um ovário. Opa, melhor que isso, né? A gente consegue perceber que é um ovário tricarpelar. Quando eu olho o fruto, mas ele perdeu essas divisões internas do ovário, perdeu esses septos, tá? É assim, grosso modo, como se eu tivesse perdido essa minha divisão interna do nariz, o septo nasal, tá? Eu sei que eu tenho 2 narinas, mas se eu perdesse, ia ficar um único buraco lá dentro. Então, eu sei, porque eu consigo perceber, tanto pelos 3 estiletes, quanto pelo formato aqui, que esse ovário foi formado por 3 carpelos, mas perdeu ao longo do tempo, ao longo da evolução, os septos internos. É como no mamão. Vocês já viram um mamão? Quando eu corto uma mão, parece que é um buraco só lá dentro, né? Mas, na verdade, o mamão foi formado por 5 carpelos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente consegue perceber no mamão que ele é pentacarpelar. Mas ficou um único buraco lá dentro, um lóculo. Tá? Um único espaço. No maracujá é a mesma coisa. O maracujá, né, todo grupo, na verdade, é tricarpelar, mas perdeu, o ovário perdeu esses septos internos. Então, fica um único lóculo lá dentro, fica um único espaço preenchido pelos óvulos que já se transformaram em semente. Deu para entender essa perda da divisão interna do ovário, dos septos? Isso acontece em algumas famílias de planta, tá? A perda dos septos, da divisão interna do ovário. Então, apesar de ser tricarpelaço, é unilocular. É como o mamão. O mamão é pentacarpelar, mas unilocular. Em geral, o número de carpelos é igual ao número de lóculos, mas às vezes acontece de ter 3 carpelos, como é o caso aí, e um único lóculo. Tudo bem, gente? Hein? Sim. Tudo bem?
Alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu voltar. Eu travei aqui total. Professora, realmente aquela euforbiácea, ela tem propriedades anti-verruga. É Tem, utilizada você nos viu? indígenas.